Money Report entrevista agora Emanuel Pessoa, consultor em política econômica internacional e advogado, que vai nos explicar alguns dos meandros dessa questão do lançamento da nova nota de R$ 200 que foi anunciada pelo Banco Central na quarta-feira e que o Conselho Monetário Nacional, o CMN, aprovou o lançamento dessa cédula que terá como imagem, como na sua efígie, o lobo-guará, animal em perigo de extinção na nossa fauna. Emanuel, muito obrigado por você nos atender. Qual o motivo de ter surgido essa nova cédula? André, de tudo, muito obrigado pelo convite, prazer falar com você. Bom, a ideia de surgir a cédula, ela muito provavelmente decorre do fato de que desde que o Plano Real entrou em vigor, em 1994, a moeda já perdeu aí mais ou menos 80% do seu valor em função da inflação. Isso significa que R$ 100 de 1994 compram, no equivalente ao poder de compra, o que R$ 20 aproximadamente estariam comprando em 1994. Então, por conta disso, temos aí a necessidade, segundo o governo, de emitirmos mais cédulas. Aliás, desculpe, emitirmos uma cédula de valor mais elevado. Seria uma maneira, segundo o governo, de você facilitar aí a circulação de dinheiro. O governo diz que pretende emitir 400 milhões de cédulas de R$ 200. Em termos políticos, a criação dessa nova cédula, ela vem em boa hora? Olha, eu acho que a criação de uma nova cédula, do ponto de vista político, ela vem em péssima hora. A razão é muito simples. O mundo todo ele caminha para diminuirmos a quantidade de dinheiro físico em circulação. Por uma razão muito simples. Cada vez mais pessoas fazem transações eletrônicas que dispensam a necessidade de utilizarmos dinheiro vivo, ou seja, a maioria das pessoas usa dinheiro escritural. Cartão de débito, cartão de crédito e, efetivamente, meios alternativos aí, como as criptomoedas. Quando você aumenta a quantidade de moeda em circulação, ainda mais uma moeda de valor elevado, você facilita sobremaneira a esconder o produto de crime, porque os criminosos eles precisam estar à margem do sistema bancário tradicional. Então, eles não conseguem se adequar plenamente à economia digital. E por isso, quando você tem a nota de R$ 200, imagina aqueles políticos que estavam escondendo dinheiro, né? Lembra o ex-ministro, se eu não me engano, o nome Gedel Vieira Lima, que foi um bunker associado a ele, no qual havia milhões e milhões e milhões de reais. Se houvesse a cédula de R$ 200, ele precisaria de metade do espaço. É só por causa dessa questão, quer dizer, a crítica central, ela é voltada para essa questão da criminalidade, da possibilidade da criminalidade, e também pelos custos envolvendo a produção dessa nova cédula no momento em que as pessoas estão usando mais meios eletrônicos. Não seria mais interessante você produzir notas de valor mais baixo, mais resistentes, que não se degradem tanto, já que as pessoas vão ficar com o dinheiro mais tempo na carteira? Eu, por exemplo, fiquei com R$ 100 na carteira um mês e meio, dividido em notas, né? Pode não ser uma. Essa não pode ser uma alternativa? O que a gente precisa considerar é o seguinte: se nós quisermos dar verdadeiramente um golpe no dinheiro de origem ilícita, o governo deveria determinar uma data limite para fazer a troca de todas as moedas em circulação no país. Com isso, evidentemente, o governo teria os dados de quem levou o quê e poderia confrontar isso com os rendimentos declarados da pessoa, seja físico ou jurídico, e aí seria muito fácil identificar que um determinado dinheiro provavelmente tem origem ilícita, e aí se iniciariam as investigações. Ou você imagina, por exemplo, traficantes de droga levando R$ 200 milhões para serem trocados, como é que eles fariam isso? Obviamente, eles iriam dividir o dinheiro em dezenas, centenas ou milhares de pessoas para levarem esse dinheiro, mas dificultaria bastante. A Índia fez isso, trocar todas as cédulas. Quanto a uma questão econômica, o fato é que, nesse momento, o governo entendeu que conseguiria fazer a emissão da moeda, porque, em geral, quando se emite dinheiro, se estimula um processo inflacionário. Quanto maior a emissão de dinheiro sem haver uma contrapartida de crescimento econômico, ou seja, está aumentando a base monetária sem ter havido o acréscimo de riqueza, você vai estimular a inflação. Então, o governo deve ter entendido que, nesse momento de depressão da atividade econômica,
essa impressão, esse aumento de dinheiro em circulação, ele não teria o efeito inflacionário que normalmente nós temos quando o dinheiro é emitido sem estar amparado no crescimento real da economia. Não seria o caso do governo tentar recuperar o equivalente em moeda corrente no mercado? Bom, quando você fala assim, o equivalente, pelo que eu estou entendendo a sua pergunta, você quer dizer assim, se não seria o governo Numerário. revalorizar, dar um jeito de valorizar a moeda para recuperar o valor Não, dela? eu estou querendo dizer assim, tudo bem, o governo pode emitir 400 milhões de cédulas de R$ 200, certo? Que isso vai dar 450 milhões de cédulas, isso vai dar De reais. hã? 90 bilhões de reais. 90 bilhões de reais. Uh, São 450 milhões de células de 200. Exatamente. Por que você, nesse processo, via Banco Central e via instituições bancárias, o governo não recolhe esse equivalente em numerário? Você quer dizer que o governo emitiria 90 bilhões e retiraria 90 bilhões de outras células em circulação? É lógico que você vai ter um desequilíbrio em algum momento, mas isso pode ser possível. Mas isso está dentro da própria estratégia, muito provavelmente, de estímulo à atividade econômica. Isso é uma maneira de você, não recolhendo as células, de acrescentar 90 bilhões de reais injetados na economia, no momento em que o governo acredita que esse dinheiro não vai ter um impacto inflacionário. Tá? Então, se esse dinheiro não vai ter um impacto inflacionário na visão do governo, que nós vamos ter uma depressão econômica aí de cerca de 6% do PIB vai encolher esse ano, o governo entende que não vai gerar pressão inflacionária. Então, serviria como um estímulo. Lembrando, claro, que esse dinheiro ele vai entrando em circulação devagar, ele não entra 90 bilhões em um dia. Tá? Então, ele vai sendo colocado aos poucos na atividade econômica. Então, a meu ver, o governo quer aproveitar o momento para expandir a base monetária na tentativa de fazer um estímulo da atividade econômica em uma situação excepcional de crise em que é muito difícil que isso gere pressão inflacionária. E também pode ser um bom momento para tornar a Casa da Moeda vitrine, já que o governo também tem o plano de privatizar a Casa da Moeda. A Casa da Moeda no Brasil, ela nunca deixa de ser vitrine, vamos colocar assim, porque ela tem um monopólio, tá? Então, é um bom negócio a Casa da Moeda por ser um monopólio. O que ela provavelmente tem é que ser gerida de maneira mais atraente. De qualquer maneira, mesmo sendo um monopólio, a Casa da Moeda vem nos últimos anos dando prejuízo. Com a emissão de moeda, dessas 450 milhões de cédulas, a Casa da Moeda ela vai ter lucro líquido esse ano, mas ano passado, ano retrasado, ela teve prejuízo. Eu entendo a percepção da questão da privatização, mas isso são emissões extraordinárias, que não significam que vão sempre se repetir. Então, a Casa da Moeda ela precisa se tornar mais lucrativa, melhorando a sua gestão e diversificando os produtos que ela utiliza com a tecnologia que ela tem de imprimir papel de difícil falsificação. Nós temos que admitir que os memes sobre as notas são ótimos, né? Quais os critérios para a escolha das efígies estampadas nas células, né? O Lobo-Guará já apareceu no passado? Eu não me recordo se o Lobo-Guará já apareceu no passado, mas eu vou te falar uma coisa. O pessoal brinca, e eu acho que a brincadeira que está mais circulando é que devia ter colocado a foto do Sarney, né? Porque a inflação foi com ele mesmo, né? Em vez do Lobo-Guará. Eu sou uma pessoa dos anos 80 e você também, André, certeza que você viveu os anos 80. Então você lembra muito bem que na época do Sarney eu era criança, mas eu já gostava de ler o jornal na parte da banca, aí eu via lá que tinha 4 trilhões de cruzeiros, né? O orçamento era de 4 trilhões de cruzeiros. Aí eu ficava pensando que o Brasil era quase Patópolis, né? De tanto dinheiro que a gente tinha, porque o Patinhas tinha 4 trilhões, 5 trilhões, né? Então, era o Brasil, na mente de uma criança, era o Brasil e Patópolis concorrendo aí para ver quem era mais rico. O critério dessa representatividade no Brasil das moedas serem com animais, são animais que representam a nossa fauna. Eu, particularmente, acho muito mais interessante a sistemática norte-americana, em que você homenageia pessoas que foram relevantes para a história do país. Não que a fauna não seja, mas acho que é uma maneira aí que a gente poderia facilitar a educação das pessoas, como em algumas cidades brasileiras. Eu sou natural de Fortaleza, por muito tempo em Fortaleza as ruas tinham aquelas plaquinhas parecidas com Paris, em que se colocava o nome da rua, né, a placa mais em cima, embaixo de uma placa grande explicando quem era. Então isso aí me permitiu aí conhecer
personalidades da minha terra, que do contrário eu jamais faria a menor ideia de quem eram. É verdade. Mas, meu caro, assim, essa emissão, de todo jeito, da maneira como você explicou, ela não oferece grandes riscos à economia. Até pode ser uma bênção, então. Eu não concordo que seja uma benção, porque é o seguinte: imagina que isso vira uma moda, né? Aí todo governo recorre a isso. Nós vivemos de expectativas, André. Se você tem certeza de que uma empresa vai quebrar, você não investe nela, ela quebra mais rápido. Então, se a gente sempre tem certeza de que o governo vai emitir moeda, a gente começa psicologicamente a aumentar o preço das coisas, porque a gente sabe que vai ter mais dinheiro circulando cada vez mais. Então, por mais que nesse momento seja um salve-Maria, que nesse momento dê um auxílio, é muito perigoso criar esse precedente, até porque esse precedente já foi usado no Brasil nos anos 80 e foi o que levou à nossa hiperinflação. Os governos eles emitiam Foi moeda. usado por Rui Barbosa no início da República. O encilhamento também foi uma crise, acho que foi no governo, não sei se foi do Campos Salles, ou foi do Campos Salles, né? No governo do Campos Salles nós tivemos aí um encilhamento, o pessoal achava que emitia moeda e a gente estava rico. Então, se emitir moeda deixasse a gente rico, a gente tinha que parar de ensinar matemática, física, computação nas escolas para as crianças e ensina todo mundo a desenhar dinheiro, né? Então, efetivamente, não é funcional. Então, o meu medo aí é o efeito psicológico, até porque as pessoas, às vezes, elas não percebem. Tudo que o Plano Real fez foi quebrar, do ponto de vista psicológico, ele quebrou aí a mentalidade inflacionária das pessoas ao meio, porque todo dia, a gente olhava o preço das coisas e eles variavam em cruzeiro real, variava em cruzeiro real, mas o valor das coisas não variava em URV, né? Você lembra, né? Tinha que converter em URV. Então, todo dia o URV variava, então eu sabia que o litro de leite era o mesmo valor todo dia em URV. Aí, um belo dia, o governo converteu, a URV virou real. E aí a gente já tinha passado 6 meses acostumados a ter preços estáveis. Então, quebrou o aspecto psicológico da inflação. Então, meu medo de imprimir moeda é que a gente volta a ter o aspecto psicológico da inflação. Aí é bem difícil de derrubar isso. Meu caro, muito obrigado. Money Report conversou agora com o Manuel Pessoa, consultor em política econômica internacional, advogado e que entende muito de finanças e de macroeconomia e de impressão de papel moeda. Meu caro, muito obrigado. Foi. Só preciso lhe corrigir. Essa de entender de impressão de papel moeda, certa vez, eu fui a uma palestra e tinha um juiz federal e alguém chamou assim: essa é a maior autoridade em lavagem de dinheiro. Ele olhou: eu não lavo dinheiro, então eu também não imprimo moeda. André, obrigado pelo convite.